Fala pessoal, tá começando Muito Além da Entrega, o podcast da Delivery Much, e aqui a gente vai falar sobre o interior do Brasil que realmente cresce, sobre empreendedorismo e muita novidade para toda a nossa rede. Meu nome é Pedro Judacheski, eu sou um dos cofundadores aqui da Delivery Much, tô junto hoje aqui com o Guilherme, que vamos falar aqui bastante sobre a história, fatos marcantes, e eu já começo esse episódio falando, Gui, como que começou o nosso negócio antes mesmo de existir site, aplicativo, rede, enfim, um mercado tão grande? Conta para nós um pouco dessa história aí. Legal. Tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, sou o Gui, sou o Guilherme, um dos fundadores também daqui da Delivery Much. E muito legal esse momento, a gente completando esse mês de outubro 14 anos da Delivery Much. Então é muito legal a gente falar não só do interior, mas das empresas brasileiras que têm 14 anos crescendo ano após ano, impactando o interior. Então é uma satisfação estar aqui, contar um pouquinho da nossa história, né, de erros e acertos ao longo dessa trajetória empreendedora, trabalhando com restaurantes e lojistas no Brasil inteiro. Então, putz, é um filme que passa na nossa cabeça, né, Pedro? Muita coisa que a gente viveu, enquanto no começo a gente estava na faculdade, né? Então éramos muito mais jovens, né, com cabelos um pouquinho menos 14 anos atrás. brancos, né, mas jovens com bastante vontade de mudança, com vontade de colocar e implementar tecnologia para mudar a vida das pessoas, seja a vida dos usuários, dos restaurantes. Então a gente tinha essa ambição, apesar de pouquíssima experiência e conhecimento, né? Então, nesse começo, quando a gente estava na faculdade, a gente tinha alguns outros projetos. Eu já desenvolvia sites, o Pedro trabalhava na área de engenharia também. Porém, eu e outro cofundador, quando a gente tinha essa empresa de desenvolvimento de sites, a gente sempre fazia um brainstorming, um pensamento dos projetos que a gente faria. E especificamente sobre a tese da Delivery Much, da gente pedir comida pelo celular, e antes era pedir comida pelo site, era um negócio muito novo, né? E era um negócio que a gente tinha uma dor como usuário muito grande, né? Porque a gente não tinha hoje a facilidade de ter um WhatsApp, de ter as redes sociais dos restaurantes, então a gente tinha essa dor da gente não conhecer lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde era a sede da Delivery Munch, onde morávamos pessoalmente. A gente tinha essa dor de não conhecer quais eram os restaurantes, se tinha promoção, se estava aberto, se não estava aberto. A gente tinha essa dor, e justamente baseado nisso, a gente teve a ideia de, putz, e se tivesse um site que a gente pudesse pedir de um restaurante? E aí começou a amadurecer a ideia, e se tivesse vários restaurantes, né? Então, e aquela, puf, abriu a cabeça no momento onde não existia compra online, não existia e-commerce, não existia compras coletivas, estava começando a se mexer no Brasil. Isso Facebook tinha isso aí, né? 2010, 2011. Smartphone era uma promessa, né? BlackBerry era o celular mais utilizado, né? Então foi assim que surgiu a gente na faculdade e começamos a desenvolver esse site para pedir comida Não, e online. eu lembro, acho que aqui a gente está aqui para contar um pouco da história, né? Nesses 14 anos que a gente está, e é super difícil a gente resumir aqui num podcast uma história de 14 anos, né? Mas tem algumas coisas assim que a gente coloca a nossa cabeça lá 14 anos para trás, como a gente pensava, né? Pesquisou o mercado. Eu lembro muito bem quando o Fernando, que era um dos, né, nossos sócios fundadores lá atrás, ele não está mais hoje no dia a dia da empresa, mas ele chegou em casa, ele estudava ciência da computação e ele era calouro do Guilherme na faculdade, né? Aí ele chegou em casa um dia e eu e ele, como a gente dividia apartamento, a gente pedia muito lanche em casa, né? Ligando. Como era a forma de pedir, né? Nós tínhamos um bidê na sala, né? Telefone fixo, o que hoje tenho certeza que a maioria de vocês que está escutando não possui mais, né? Pagava, né? Pagava, claro, não era, nem era barato também, né? Mas aí tinha geralmente uma gaveta com diversos panfletos, né? Muitos deles de restaurantes, pizzarias, hamburguerias, enfim. Na época não tinha muita hamburgueria, não. Depois veio a, né, trend de hambúrgueres artesanais e tal. Mas aí, cara, a gente lá no Rio Grande do Sul é muito comum a gente pedir X, aquele X gostoso, assim, que todo mundo gosta, tem que ser gaúcho, enfim, ou algum gaúcho fazendo, né? E a gente sempre
pedia isso, então era sempre uma briga. Fernando, é tu que liga? Não, não, cara, Pedro, tu que liga. Não, vamos fazer o seguinte, eu pago a tele, nós falava a entrega, né? Eu pago a entrega e tu liga, né? Porque ninguém queria ligar, tipo, ligar, perguntar preço, putz, qual, que, né? Então, quando ele falou, a turma lá da universidade, que era o Guilherme, o Rafael e o Lucas, que eles já tinham essa outra empresa de criação de sites, ele falou, a turma lá tá pensando, tô resumindo aqui, né? A turma tá pensando em criar um site, né? Onde tem todos os cardápios das empresas que a gente tem aqui nessa gaveta, tem nesse site. E você pode pedir pelo site da mesma maneira esse pedido como a gente usava na época o MSN. Quem lembra do MSN aqui? Nossa, mãe. Né? Você mandava mensagem de um para o outro, né? Chegava em casa, ligava o computador, ficava trocando mensagem, enfim, com os colegas, enfim, faculdade. E você pode fazer o pedido e da mesma maneira como uma mensagem do MSN vai aqui desse teu computador físico para um outro computador físico através da internet, o pedido vai para um sistema do computador de um restaurante. Eu falei, os restaurantes não têm computador. Nem Não, internet, muito. nem internet, muito. Porque não tinha por que eles terem internet. Isso. Mas então tá aí o motivo para eles ter, porque eles vão receber pedidos através da internet, através do nosso site, né? Eu achei aquela ideia assim na época assim, cara, eu fiquei assim, pra mim era fantástico aquilo, porque resolvia uma dor de eu não precisar ligar, que era uma coisa que eu não gostava. Então, no outro dia eu voltei para os meus colegas de universidade e perguntei, quantos pedidos você faz? Né? Você come lanche em casa? Sim. Quantos pedidos você faz por semana, por mês? Ah, sei lá, 3 vezes por mês. Tá bom. E você? Ah, 2, né? 5, beleza. Fiz uma média, né? Na época tinha mais ou menos uns 15 mil alunos na Universidade Federal de Santa Maria. Fiz uma rápida planilhinha de Excel, no tempo ainda que eu gostava de fazer planilhas. E coloquei assim, 15 mil alunos, vão pedir uma média de 3 vezes por mês, que era uma frequência até relativamente baixa para a época, né? Mas, putz, né, a maneira como se pedia delivery, né? Entrega, né? Não se falava delivery, falava entrega, né? Pensei 15 mil, vezes 3, caraca, assim, ó, dá para ganhar dinheiro, isso é um negócio, isso não é simplesmente uma ideia, né? Só que, putz, você precisa implementar isso, né? E aí eu tô contando aqui uma história antes da gente lançar, né, Gui? Mas eu tinha uma expectativa de mudança cultural, né? Negócio de delivery que hoje a gente fala que é muito comum, tá na mão de todo mundo, tá evoluindo agora para inteligência artificial, mas que lá atrás não existia nem app, era site. Tenta se colocar sua cabeça nesse tempo lá em 2011, né? Mas você criar essa infraestrutura na época era um negócio muito difícil, né? E eu acho que né, como eu fiz essa planilha e tinha uma expectativa já muito mais alta, mas delivery, ao longo dos anos, a gente percebeu, foi uma mudança de cultura para a gente chegar no que é hoje. Ser muito simples, muito fácil, você paga, você recebe, o entregador é acompanhado, tem uma facilidade para o usuário muito melhor. Por trás disso são 14 anos de história, que é o que a gente resume aqui, mas eu tinha uma expectativa maior, e eu acho que a realidade no dia 1, quando a gente lançou o nosso sitezinho verde lá atrás, foi bem diferente, Gui. Mas tu lembra do primeiro dia, como é que foi? Enfim, o círculo de amizade, enfim. Eu lembro. Foram 5 empresas, né? Dentre elas, o Subway foi um dos primeiros, mas tinha Danona, tinha Pingo de Fome, tinha Pizza Express e Green Pizza. Eram as 5 empresas, as primeiras empresas lá em Santa Maria, que acreditaram em nós. Um dado aqui, tirando o Subway, lá do Sanon, que a gente conhece até hoje, que tá lá na Fernando Ferrari até hoje, que foi um dos nossos primeiros 5 clientes aqui, que ainda tá vivo, né? A empresa ainda tá lá, persiste ao longo desses anos, as outras empresas não existem mais. Infelizmente, são Então 20%. o setor, ele é um setor que tem uma margem realmente apertada, né? Ele necessita da geração de demanda, ele necessita de automação, e por isso a gente enxerga que ainda tem um monte de oportunidade para frente. Mas desculpa aí. Não, é isso aí, fica à vontade para compartilhar. Então, aquele primeiro dia, no fatídico 24 de outubro lá de 2011, quando a gente iniciou o site, desde o primeiro dia e até o dia de hoje, todos os dias teve pelo menos um pedido,
E foi muito legal que no começo, claramente era, né, a minha mãe, o amigo, né, aqueles 5, 6 primeiros pedidos, ele foi da nossa rede de relacionamento, de quem que confiava e acreditava em nós, ou talvez uns nem tão acreditavam, mas gostavam da gente, né, para testar o sistema. E aí, desde lá a gente foi, claro, aprendendo como é que era o comportamento do usuário, ou como é que a gente ajudava mais o lojista, mas foi muito legal, mas realmente com muita dificuldade e muito mais demorado do que a gente imaginava, né? Tanto pela cultura do usuário, né, quanto a cultura do lojista. Não era fácil explicar que pedia por ali, não tinha que ligar, que não era só ver o cardápio, tu podia confiar que tu ia clicar ali e magicamente chegaria no computador do restaurante. A gente convenceu o restaurante que tinha que ligar o computador, né? Porque ele não ligava o computador todo dia, né? Então, desde as notificações dos restaurantes, então foi um trabalho árduo assim por alguns anos, né? E durante vários anos a gente pensando e desconfiando, putz, mas será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que tá valendo a pena? Mas o negócio sempre Né? cresceu. Sempre, desde o dia 1. E aí, dia 1, Gui, onde nós tava no dia 1, e aí eu faço um paralelo com o escritório que a gente está hoje, né? Assim, até é difícil a gente agradecer alguém aqui por aquele momento, né? A gente teve apoio de diversas pessoas, o Gui comentou aqui de famílias, de alguns amigos, algumas pessoas que até talvez diziam que acreditavam, e no final a gente entendeu que não, e faz parte da criação do negócio, na minha visão. Mas a gente se instalou dentro da universidade. Conta sobre a incubadora, o papel da universidade que nos conectou. Se não fosse a UFSM, eu e o Guilherme não estaríamos sentados aqui hoje, grandes amigos, grandes sócios, não teríamos empreendido junto. Então, o papel também da educação nesse ponto. Também. E do empreendedorismo na educação, que é um negócio assim que, putz, eu sou super crítico, adoro, eu amo a UFSM, cara, sou eternamente grato pelo conhecimento que eu tive lá. Mas sim, algumas graduações dão mais matérias e te ensinam a você empreender, a fazer negócio, a você gerar prosperidade através da educação que você recebe. Qual o papel disso, Gui? O que tu enxerga lá da incubadora, da UFSM, enfim? Legal, Nosso momento. É um tema bastante polêmico, a questão da universidade, da graduação. Será que hoje em dia é necessário? Não é? Novas gerações, né, têm discutido bastante o quanto tem evoluído a educação nas universidades. A própria inteligência artificial tem mudado um pouco o jeito de como a gente estudava. A gente estudava sem IA, a gente estudava sem o Google na época, né? Então foi mudando bastante, mas realmente a universidade ela traz conceitos e ela traz conexões que é realmente muito importante, que se não fosse a universidade, não conheceria o Fernando, que é nosso calouro, a gente não se reuniria na cidade de Santa Maria para morar lá, estudar e se conectar com pessoas, então tem essa questão de conexão, e a universidade, especificamente lá na UFSM, foi uma das precursoras no Brasil de ter a matéria empreendedorismo em em alguns cursos, né? E dentre eles engenharia, ciência da computação, né? Principalmente na figura da professora Nilza e do professor Alexandre. Nilza Bieri, exatamente. Então ela foi uma super madrinha nossa no começo, porque ela incentivava muito, principalmente na engenharia elétrica, de onde é que ela veio, que os engenheiros ou a galera da computação ou médicos não aprendiam a empreender. Não tinha teoria de como que faz uma empresa, como que administra uma empresa. Então isso aí foi bem importante, não só pela matéria, mas justamente a incubadora, onde eles criaram né, uma sede física para incubar empresas, que hoje tem muitos programas de mentorias e acelerações, não tinha na época. Né? Então teve esse edital, a gente participou do edital, a gente aplicou o projeto para a gente ter uma sede, né, super pequenininha, mas que era super boa para nós, era 3x4, com umas cadeiras emprestadas, que a gente não tinha cadeira para executar, não tinha dinheiro para comprar, e foi por isso por muitos anos. Eu lembro um fato curioso, né? Santa Maria, ela é muito calor no verão e muito frio no inverno. E aí eu acho que, sei lá, tinha passado 1 ano, 2 anos e a gente não tinha ar-condicionado ainda na nossa sala 3x4 lá na incubadora, né? Aí chegava o verão assim, não dava pra ficar lá dentro, tão quente que era. A universidade não te fornecia o ar-condicionado, né? Ela te concedia a sala lá, a gente pagava um aluguel que era simbólico,
né? A gente tinha aquele espaço para nós, né, na universidade, enfim. E a gente reuniu várias vezes para saber se a gente ia comprar o ar-condicionado ou não. Eu lembro muito bem. Aí a gente, não fui eu, foi alguém de vocês que foi lá na rua Acampamento, né, em Santa Maria, pesquisar, fazer pesquisa de preço. Por que não pesquisou na internet, né? Porque talvez não tinha tanta Não disponibilidade disso tinha. na época, né? Foi no acampamento lá, loja por loja, achou um de mostruário sem controle. Que era mais Aí barato. era mais barato aí, enfim. Então, Ah, esse era o nível de empreender por necessidade que nós tinha naquela época e tinha que fazer dar certo, equilibrando os custos, enfim, a gente não levantou capital no início. E aí, assim, como a gente está num podcast aqui, a gente poderia ficar horas e horas e horas e horas e horas falando aqui sobre os primeiro ano lá, o segundo ano da nossa história, mas eu queria fazer um paralelo então com essa história da incubadora e com o escritório que a gente está aqui hoje em Florianópolis, que a gente, para quem vir e está escutando esse podcast e um dia passar por Florianópolis, aliás, eu acho que todo brasileiro deveria vir para cá para conhecer o ambiente de tecnologia que tem aqui, vem visitar a sede da Delivery Much. Tem uma réplica dessa primeira sala da incubadora lá de 2011, a gente replicou aqui, hoje é uma sala de reunião que a gente utiliza, tem ar-condicionado, tá? Não fica tranquilo. Mas podem vir visitar aqui o escritório, com frequência a gente recebe turmas de universidade, missões do Sebrae, que eu acho que a Delivery daí também lá, né, pro centro do estado, lá Santa Maria, a gente acabou se tornando um case, né? Sempre falar, é um case de sucesso, mas assim, tenta entender a cabeça do empreendedor aqui. A gente tenta afastar essa questão do sucesso, porque senão você se acomoda nesse tipo de palavra. E o empreendedor não é acomodado, ele não pode se acomodar, e eu acho que isso serve para quem está vendo aí, não deve se acomodar. Seu negócio está sendo reinventado a todo momento, né? Mas tem uma salinha aqui que a gente replicou, então é um negócio muito legal. Mas daí, cara, veio os próximos passos ali, principalmente o inconformismo meu e desse cara aqui que, né, a gente tá junto há muito tempo. Beleza, tá dando certo Santa Maria, né? Lembra desse período assim, cara, tá dando certo Santa Maria. 2014. Tinha passado a Kiss, momento da Kiss lá em Santa Maria, o retorno das festas universitárias, nós criamos um site de tickets também para comprar ingressos de festa e tal. Universitária, a gente começou a co-organizar a festa universitária com as turmas universitárias de Santa Maria e muita gente nos fazia uma pergunta. Por que que não leva Delivery Much para Santana do Livramento? Sim, era uma Que hoje está pergunta. lá comigo. Por que que não leva Delivery Much lá para Erechim? Que hoje está lá com o Christian. Pessoal, me formei na Unifra, em Santa Maria, mas eu não sou daí, eu moro em Cacoal, Rondônia. Por que que não tem delivery aqui? A Delivery Much. Puta que pariu. Isso nos incomodava, assim, ó, profundamente. Profundamente. Gui, o que a gente fez? Legal, esse foi um momento fatídico, principalmente de 2014. Então, 11, 12, 13, 14 na batalha lá de Santa Maria, crescendo e crescendo em Santa Maria, mas ainda num tamanho pequeno, que hoje, até hoje, nos consideramos pequeno, Sim. apesar do quão, Proporção, né? né, da proporção que a gente tem hoje. Mas em 2014 justamente tinha esse inconformismo, tanto de pessoas querendo levar o que já estava começando a dar certo lá em Santa Maria, e o nosso inconformismo ver não só da parte financeira, que já estava começando a repercutir lá em 2014, mas também restaurantes e usuários nos agradecendo no sentido de, putz, que legal, tá me ajudando, tá melhorando a minha gestão, tá aumentando as minhas vendas. Então, a gente tinha muito feedback dos restaurantes e também dos usuários. Pô, que legal, aqui tem promoções. Putz, antes eu não tinha cartão, eu não tinha saldo para ligar, olha que legal. Então, consigo ver as ofertas, consigo ver as promoções, então tinha muito disso. E a gente não tinha capital, ainda tanto o Brasil quanto a gente era muito pouco experiente em termos de levantamento de capital. A gente não tinha ideia o que era investimento anjo, semente, venture capital, private equity. Era pouco difundido. Era muito pouco difundido no Brasil e também a gente com pouco conhecimento. Então a gente tinha que ser criativo, como um bom empreendedor. Então a gente pesquisou bastante, a gente estudou bastante, e a gente viu que a gente já estava com uma marca que estava crescendo, então a gente já tinha uma consolidação de marca local, pelo menos. A gente tinha uma tecnologia que já estava sendo desenvolvida e melhorada durante anos, e a gente tinha o conhecimento do comportamento do usuário, do comportamento do lojista. Aí a gente começou em eventos, perguntar para peraí, a gente tem marca, tem tecnologia e tem conhecimento. Opa, isso aí a gente pode vender isso. Ah, como é que, né? Opa, a gente estudou licença, estudou concessão, a gente viu no modelo de franquias
um modelo que era muito seguro, seja para o franqueado, seja para a franqueadora, que conseguia empacotar tudo, né, num projeto de franquia que fazia bastante sentido. Né? Então aí que veio o primeiro, o segundo, o terceiro franqueado de pessoas que tinham esse interesse, que era levar para minha cidade. Vocês têm um modelo? Sim, temos um modelo, a gente te treina, tu utiliza a tecnologia, tu expande a nossa marca junto, né? Então é um modelo muito ganha-ganha. Né? Era um modelo que veio como uma criatividade nossa, no sentido de como expandir com empreendedores, como expandir inicialmente com pouco capital e como dividir isso aí com que todo mundo fique bem. Então veio essa virada de chave de 2014 para 2015, onde veio em março de 2015 a primeira franquia. Verdade. E aí, junto com a primeira franquia, um pouco antes, a gente lançou o nosso aplicativo. Lembrando, a gente nasceu como site, e eu lembro também, como se fosse hoje, entre aspas aqui, a gente brigando com o Fernando. Fernando, já existia alguns aplicativos. E a gente falou assim, Fernando, a gente precisa desenvolver o aplicativo. A gente fez uma parceria lá com a RBS, que é, né, da afiliada da Globo lá em Santa Maria. Na época, o Diário de Santa Maria, que hoje é um grupo independente de mídia local, era ainda afiliado à RBS, né? E a gente fez como se fosse um collab, que hoje é muito tradicional fazer collab entre empresas. Eles queriam criar um guia gastronômico físico no jornal, sim, o jornal físico, tá tudo bem, mas era um jornal específico gastronômico, né? E a gente já tinha Delivery Much e ia lançar o aplicativo da Delivery Much, gostaríamos de lançar o aplicativo da Delivery Much. Então, lá em Santa Maria tem uma feira também que é super tradicional, que é a FEISMA. A gente falou, Fernando, a gente fez uma parceria com o Diário de Santa Maria, com a RBS, né? Eles vão anunciar esse Diário Gastrô, se não me engano, chamava. Esse Diário Gastrô é um negócio físico, com promoções, ofertas, enfim, o contato, né? Alguns cardápios, enfim, de restaurantes, principais restaurantes que entravam nesse acordo lá com eles. Mas tudo que tiver no físico, nós vamos criar uma aba dentro do nosso aplicativo e ele vai existir digital. Inclusive, se eles quiserem mudar, porque no digital tu muda, né? Era mais fácil de mudar. O físico, depois que imprimiu, né? Assim, serve para os cardápios dos restaurantes, que chega às vezes o cardápio tem por cima, assim, uma tardinha, né? Ainda existe, né? Aí a gente colocou uma aba dentro do nosso aplicativo e só que a gente falou assim, Fernando, a gente não tem um aplicativo, né? Então a gente fez a parceria com a RBS sem ter o aplicativo, né? E chegou o Fernando e falou assim, Fernando, cara, assim, ó, a FEISMA é daqui 2 meses. Ou tu desenvolve, ou tu desenvolve. Não existe a outra alternativa, né? E a data é tal, cara, e tem que estar na App Store e na Play Store pra galera baixar. E aí, enfim, o Fernando ficou algumas madrugadas, a gente junto ali com ele, eu nunca fui programador, enfim, mas ali incentivando, cara, putz, daí dá pra... Café, Isso, não, e já pensando e planejando como é que, cara, eu ia fazer essa transformação junto pros restaurantes. Como é que a gente ia atrair mais usuário, porque com a facilidade dos smartphones e o acesso aos smartphones e aos aplicativos, ia ficar mais fácil pedir. Mas eu lembro também como se fosse hoje, quando a gente lançou o aplicativo, o nosso gráfico do site fazer isso daqui e o gráfico do app fazer isso daqui, né? Então, ali a gente viu que uma inovação, ela pode... Nós matamos o nosso próprio site. Nós matamos o nosso próprio modelo de negócio lá atrás, que era site, tornou um aplicativo. Nós, como empreendedores, hoje a gente fica pensando o que será que vai matar o nosso modelo de negócio hoje, né? E, aliás, ontem, ChatGPT lançou um negócio que você vai poder comprar dentro do ChatGPT. Então, putz, acho que vem uma... Já está acontecendo, né? Uma nova revolução aqui de inteligência artificial, né? Que outro dia eu escutei que o Jeff Bezos falou que é uma bolha, mas que vai gerar muita eficiência. Na verdade, já está gerando muita eficiência para as empresas. Mas a gente furou essa bolha, lançamos o aplicativo em conjunto lá com a IBS, deu certo, Fernando conseguiu programar, a gente começou então a parte de franquias. Aí veio uma franquia, saímos de novo daí no jornal, na capa do Diário de Santa Maria, uma foto, lembra? Nós à frente da universidade, eu, você, o Rafa e o Fernando, né? Segurando a pastinha da Delivery Much, foi pra capa do Diário, o Diário postou isso no Facebook. Aí um monte de empreendedor, se eu não me engano, a manchete era Delivery Much franquia para crescer, ou franquear para crescer. Né? Essa é uma pergunta que você respondeu, né? Que é tecnologia, marca e conhecimento, a gente embalou dentro de um modelo de franquia. Todo mundo nos perguntou, mas como é que vocês franquearam um negócio digital? Não existia franquia digital na época, não existia.
foi a nossa criatividade, então é muito orgulho, assim, do que a gente, naquela época, conseguiu fazer, trazer a companhia também até aqui, mas até esse 2015, lançamento do app, a criação das franquias, as primeiras franquias, também tem muita história. E aí, né, tem outra coisa que sempre nos perguntam, né? Tu falou 2014, 2015, né? A gente recebeu a primeira oferta para vender a empresa, Guilherme. Né? Lembra dessa reunião? Lembra dessa oferta? Lembra? Enfim, foi a primeira, né? Quer contar um pouco aí pra turma? Posso contar, claro. E por que a gente não aceitou? Legal. Aconteceu isso não só em 2015, claramente aconteceu em diversas oportunidades, por diversos players, a gente nunca viu que fez sentido. E o porquê que se compram empresas de delivery? Legal. Que eu posso complementar daí. Tá, deixa eu começar por essa parte então. 2015 foi a primeira oferta que a gente recebeu para venda totalmente da empresa. A gente viu que não fazia sentido, seja por cultura, seja porque a gente acreditava muito ainda no crescimento do negócio. E também não fez sentido muito a abordagem no sentido de... foi um dos empreendedores e muitos, às vezes, desconfiam de pessoas que estão inovando, de pessoas que estão pequenas. Então, a gente escutou que a gente não ia crescer. E aí, quando tu fala para o empreendedor que tu não vai crescer, o empreendedor fica lá, então tá. Vou te mostrar que eu vou crescer. Challenge accepted. Né? Então, desafio aceito, a gente claramente cresceu, a gente estava com, na época, sei lá, 4, 5 cidades, muito pequeno, a gente tinha essa vontade muito grande de crescer, e realmente crescemos muito de lá para cá. Então não fez sentido financeiramente, né, nessa época fazer esse tipo de transição de um deal 100%. Mas foi muito bacana porque nessa época também gerou bastante dúvida, né? Por que uma empresa compra outra, né? O que a gente percebeu? Que a gente já estava incomodando, né? Eu acho que uma empresa pode comprar outra porque ela ganha escala, porque ela aloca o capital dela de uma forma... paralelo ao que ela está fazendo nas operações dela, ela adquire valor, ela adquire conhecimento dos empreendedores, ela, né, tem os talentos juntos, ela adquire tecnologia, enfim, tem N situações que, na minha visão, uma empresa pode comprar outra, né? Então, eu lembro na época também que, quando surgiu isso, a gente se perguntou, peraí, né? A gente foi olhar mundo afora, já tinha acontecido alguns deals nesse setor. É muito comum acontecer deals no setor delivery, né? Globalmente, a gente tem visto novamente uma consolidação. DoorDash comprando o Deliveroo na Europa. 2 players listados na bolsa, né? Já tinha comprado a Bolt, já tinha comprado outras empresas, né? Enfim, então aqui no Brasil também ocorreu uma série de aquisições nos Estados Unidos, na Europa, lá na China, né? Então, eu lembro muito bem que nesse momento também a gente se conectou com outros empreendedores de Santa Maria. Tem uma característica de muito estudante, muito funcionalismo público, militar, né? Mas tinha outros empreendedores na incubadora que na época, cara, aconteceu isso, mas a gente, né, não aceitou. Mas, cara, peraí, a gente tá crescendo, poderia crescer mais rápido. E aí lembra que, discutindo na roda de empreendedores, conversando, o Marçal falou assim, por que vocês não conversam isso que a gente tá falando aqui? Cara, vocês já falaram com o Arthur? Arthur Rontoio, da CVI, da Coca-Cola, na região sul do país. Então, era um momento, foi uma girada de chave, que a gente começou a entender um pouco de como que as grandes empresas de tecnologia são formadas, que são, além de uma grande execução, do grande propósito, que é o que a gente tem até hoje, mas também de boas pessoas com capital e conhecimento. Foi aí que veio a nossa primeira rodada de investimento pela família do Arthur, a família Rontoio, lá da Coca-Cola, da região sul do país, que entrou com capital financeiro, mas entrou com o que a gente chama de smart money também. Entrou com conhecimento para agregar o que a gente já tinha. Então, trouxe conhecimento de franquias, trouxe conhecimento financeiro, trouxe conhecimento de mercado, então, trouxe bastante conhecimento para a gente, isso em 2016. Então, em 2017 a gente já iniciou com um pouco mais de capital, com um pouco mais de confiança. A gente saiu e cortou o cordão umbilical da incubadora, então já tínhamos a nossa sede própria, a gente já tinha mais franquias, umas dezenas de franquias, já tínhamos saído pequenas empresas, grandes negócios, exame, então já estava com um pouquinho mais de musculatura para investir mais, para ter mais dados. Então, com essa virada de chave de 16 para 17,
começou a expandir um pouco mais com o capital junto com a gente. Novas oportunidades, novos desafios, né? Eu quero fazer uma conexão, porque também sempre nos perguntam, mas por que vocês estão em Florianópolis hoje, né? Então, 2016 para 2017, a gente recebeu a nossa primeira rodada de investimentos. E eu também, a gente não tinha reunião de conselho de administração, que desde então, né, desde lá do primeiro aporte, sagradamente, todo trimestre a gente para, olha tudo que a gente fez para trás, refina o nosso planejamento para frente, e para os conselheiros, né, para discutir a estratégia da empresa, os números, o que está acontecendo, onde é que a gente pode ir melhor, né, o que a gente deveria deixar de fazer, o que a gente deveria começar a fazer, enfim. Esse é um ritual que a gente tem aqui dentro da companhia que nos acompanha desde lá. Aí eu lembro muito bem que a gente recebeu o capital e o mercado super alto, o mercado delivery no Brasil ele é gigantesco, porque ele inicia com restaurantes, que já é um mercado muito grande, né? Mas ao longo do tempo, e a gente, né, vai navegando pela estratégia, pela visão, ao longo do tempo enxerga que você pode entrar, quem pede lanche de noite, poderia pedir supermercado de dia, né? Poderia pedir farmácia de dia, né? Poderia pedir um carro de dia, né? Para você ir do ponto A para o ponto B. Então, né, você poderia ter uma conta digital dentro do mesmo lugar. Então, veio uma época dos super apps, né? Todo mundo queria ser super app, né? E aí a gente olhou esses modelos de negócio do mundo afora, inclusive a gente está indo para a China agora, nessa segunda quinzena de outubro, a gente vai comemorar o nosso aniversário, a gente vai comemorar o nosso aniversário de 24 na China. Então, daqui exatamente 10 dias você tem verdade. Então veio um momento ali de levantamento de capital que nos exigia também estar mais conectado no mercado financeiro. E o mercado financeiro e centros de tecnologia e inovação mais avançados no Brasil, São Paulo e Florianópolis, né? E não Santa Maria, né? Porque Santa Maria, na época, não tinha voo para Porto Alegre, nem direto nem para São Paulo, obviamente. Você precisava pegar um ônibus até Porto Alegre, pegar um avião até São Paulo para você conversar com outros empreendedores ou com fundos de investimento que, no caso, era a nossa trajetória, né? A gente foi muitas vezes. Então, eu lembro também... Eu lembro de uma reunião no conselho, não lembro se foi a segunda, terceira reunião no conselho que a gente fez, mas eu lembro que antes disso, né, durante o trimestre, que muita coisa acontece dentro do trimestre, né, na minha cabeça eu já tinha tomado a decisão de que eu ia mudar para Florianópolis. E eu tinha uma crença de que eu me mudando para cá, putz, cara, não sei se a gente ia operar aqui ou não, no caso não operamos, né, mas que a gente tinha que estar aqui, porque tinha empreendedores muito bons aqui. E ao mesmo tempo, se eu quisesse, eu pegava o avião de manhã, ia para São Paulo, voltava de noite, eu estava em casa, no outro dia eu estava no escritório. Era muito mais rápido para fazer as coisas, né? E você adquiria muito conhecimento muito mais rápido se você está ao lado, ou perto, ou próximo de pessoas que te provocam. E talvez naquele momento, e eu não estou dizendo que Santa Maria não provoca, talvez naquele momento, para nós, não nos provocava mais tanto, a gente precisava se desafiar mais. Então, eu tenho uma gratidão enorme pelo que Santa Maria fez pela gente, mas a gente precisava dar esse salto, né? Final de 2017 me mudei para cá, um ano depois veio o Gui, veio o Fernando, a gente trouxe um monte de colaborador que acabou vindo do Rio Grande do Sul para cá também, mas também a gente contratou mais gente aqui, tem um acesso a talentos em tecnologia que talvez a gente não teria lá em Santa Maria, apesar da grande formação que a universidade tem e de grande conhecimento que tem lá na região. Isso fez com que, numa dessas idas e vindas, eu conhecesse o Alex Tabor. Quem é Alex Tabor? Alex Tabor é um dos fundadores do Peixe Urbano, né? E para quem é dessa época da internet, enfim, que foi quando começou as contas coletivas, era uma febre lá em 2010, 2011. E eu já tinha visto a história dele em revista, enfim, reportagens, e eu vi ele no aeroporto. Eu falei assim, eu não posso perder essa oportunidade. Aliás, empreendedor às vezes tem essa intuição, não deve perder mesmo, não pode ter vergonha. Eu fui lá, né? Fiquei ele e falei, tudo bem? Você não é Alex? Sim. Então eu sou o Pedro. Pedro, tudo bem? Vim, me recebeu, né? Então eu tenho um negocinho pequenininho de delivery, né? Delivery, lá em Santa Maria, mas a gente está expandindo pelo interior do Brasil e tal.
Ele falou, eu adoro delivery, a gente comprou uma empresa de delivery, se chamava O Entregador, daí a gente não conseguiu fazer porque realmente precisa de um... E ele fala bem assim, rápido, porque ele é americano, então ele fala um pouco de sotaque português. Daí a gente queria fazer, mas daí a gente não conseguiu, porque daí tinha que focar. Mas eu adoro delivery, pega meu cartão, vamos almoçar semana que vem. Eu falei, tá com Santa Maria ali. Ali foi um negócio pra mim que eu chamo, que foi uma realização, né, que eu declarei pra mim, cara, eu vou almoçar contigo semana que vem, peguei o outro de novo de Santa Maria para Florianópolis, vim almoçar com ele, 2 horas de ônibus. Eu tomei a decisão que eu ia ter que estar aqui, porque eu queria estar desafiado a isso, né. E importando aqui um pouco, né, amigo pessoal, o Alex se tornou sócio da Delivermuch também, na pessoa física, porque a gente recebeu algumas outras propostas, mas conversando dentro de casa com o sócio, a gente entendeu que a gente está construindo uma empresa boa. E a empresa boa, ela serve para ser vendida, mas ela serve para ser continuada. E essa sempre foi a nossa mentalidade. A gente precisa construir uma empresa boa. A empresa boa, ela tem momentos que ela tem que dar lucro, tem momentos que ela tem uma capital para crescimento, né? E a gente sempre quis criar uma empresa boa porque ela serve para ser vendida, porque o setor é um setor de consolidação. Você cria um negócio com efeito de rede na cidade onde você está, que é muito difícil de tirar. Então, por isso que ocorre consolidações globalmente e no Brasil também. Mas a gente foi levantar capital, recebemos algumas propostas para vender empresa, algumas propostas que não eram muito boas de fundos. A gente sentou, conversou com os acionistas em casa, falou, tivemos uma segunda proposta da família. Nessa oportunidade, o Alex entrou como pessoa física também. E isso foi lá para 2019, pré-pandemia. Final de 2018 que a gente fez essa captação. A gente fez uma captação lá em 16 para 17, então 17, 18, 19, o fatídico 2019, pré-pandemia, teve vários altos e baixos como parte da nossa história. Mas foi um ano com bastante dificuldade, onde a gente não tinha tanto capital, apesar de a gente já ter tido rodadas, a gente estava investindo bastante para crescer. Mas a gente via uma oportunidade muito grande de expandir mais. Foi aí que a gente acabou contratando um assessor de investimento para a gente fazer uma rodada muito mais profissional. A gente já tinha feito 3 rodadas de investimento, mas era um pouco mais profissional, maior, acesso a mercado internacional. Então, falar com americanos, com europeus, com chineses, para um plano muito maior, né? O plano lá em 2019 que a gente tinha, que era muito grande. Então, novamente... Parênteses aqui, nesse momento a gente viu pedidos já sair do Brasil, toda a história de Fleury do Brasil, de Crescendo, Glovo, Hello Food, O Entregador, vários menores também, que acabaram ficando nesse caminho. Tinha chegado já também. O Perito tinha chegado, não chegou, saiu, enfim, vários capítulos de players que entraram, saíram aqui nesse mercado. Mas aí, em 2019, também foi mais uma rodada de investimento que a gente fez. E dentro das propostas que a gente teve, a gente, graças a Deus, e graças, claro, a sócios que a gente teve e competência nossa, a gente teve o privilégio de escolher os acionistas em cada rodada. Então, a gente tinha algumas ofertas e foi muito legal que aos 49 do segundo tempo, quando a gente estava para fechar uma das alternativas que a gente estava, como são as conexões da vida e o quanto é importante a imagem, que seja de uma marca, ou seja de uma pessoa, porque quando a gente estava para fechar, o André Street, fundador da Stone, ligou para o Arthur, pois eles foram colegas nas nossas oportunidades, do Emerson, o irmão do Arthur, eles foram colegas no Game Harvard, e aí conheci, sabia que a gente tinha investimento, e também a Stone, na figura do Edu, que é o outro fundador, e do Bernardo Cardeiro, que também é sócio lá, foram visitar a gente lá em 2017, em Santa Maria, no Pré-IPO. Chegaram a fazer proposta para nós, a gente viu que não fazia sentido nem militar, nem militar na época, mas eles acompanharam a gente. Então, 2017, 2018, 2019, e aí 2019 o André perguntou, e aí, Emerson, já venderam aquele negócio? Estão investindo ainda? Não estão? Como é que tá? Eu gosto muito da tese, gosto muito do pessoal, vamos fazer alguma coisa junto. E aí o Arthur, o Emerson e o Arthur comentaram, olha, tá meio atrasado, já tá nos acréscimos, mas assim, a turma sempre gosta de conversar, ainda mais com o super empreendedor que é o André. E nós não tava conflitado e impedido de falar com ninguém, acho que isso foi legal. Não, a gente tava pra fechar, mas assim, não tava conflitado.
Aí, enfim, conversamos com ele, né, e a gente bolou um super plano junto que fazia muito sentido a gente continuar crescendo, a Stone injetando capital e tendo um stake minoritário no negócio, então a gente segue com o controle do negócio, mas com um super sócio que investiu não só capital, mas acesso ao mercado, conhecimento e bastante coisa, num pré-pandemia. Né? Então foi super fatídico. Claro que a gente teve bem mais capital para crescer, conhecimento para crescer. Mas e aí, Pedro? Veio 2020 a pandemia. E aí? Parou tudo, negócios de delivery se tornaram essenciais. Quem antes não sentava na mesa, ou restaurante que não queria vender através da nossa plataforma nas cidades onde é que a gente estava, operando, assim, implorava para a gente atender eles o mais rápido possível, só que era muita gente ao mesmo tempo, enfim. Então a pandemia é um negócio que, assim, acho que ninguém quer que aconteça, né? Mas foi um negócio que tornou negócios de delivery e plataformas um negócio essencial na vida do comerciante local, né? Você precisa estar posicionado na internet, seja com uma página social, seja dentro do marketplace que é seu parceiro na cidade, né? Obviamente a gente cresceu bastante, a gente teve mais acesso a capital, ao mesmo tempo a gente errou bastante coisa também, que eu acho que a gente abriu a nossa plataforma para outras categorias no momento em que a gente não estava 100% pronto, mas muito com a nossa... Acho que ali a gente tomou a decisão com o nosso coração, né? Vamos abrir, e a gente gastou um tempão, assim, onboardando supermercados, onboardando farmácias, mas a nossa plataforma e tecnologia não estava preparada para isso, né? Então contratamos também bastante gente, muita coisa para esse tipo de coisa operacional que a gente entendeu que não estava pronto e depois a gente entendeu que o mercado também, como a pandemia mudou muito rápido o acesso a capital para empresas de tecnologia, no momento que esse jogo virou, ele virou também muito rápido, né? Então, eu lembro, né, a pandemia, as duas ondas de pandemia, onde todo mundo tinha que estar em casa, então, para você pedir lanche, você, né, usava os aplicativos, né? Então, foi um momento que a gente cresceu, tinha bastante capital, a gente contratou bastante gente também para aspectos manuais que a gente tinha dentro da companhia. O juro estava muito baixo, né? Então, o acesso a capital estava muito fácil. A gente nós quase compramos outras 3 empresas, né? E quando a gente viu que o cenário mudou, a gente, como empreendedor, tem que estar sempre, cara, olhando como é que o mercado está se comportando para a gente também adaptar o nosso negócio para os dias que vêm para frente, né? O juro começou a subir, né? A inflação também começou a subir. A gente entendeu que o dinheiro que estava muito fácil de levantar começou a ficar mais difícil, né? É, eu lembro uma decisão difícil que a gente fez, que foi desligar 20% da nossa companhia no final de 2021. A gente tinha ainda dezenas de milhões em caixa, né? Uhum. Se tu olha assim e olha uma fotografia, parece não fazer sentido, né? Muitas empresas de tecnologia com centenas de vagas abertas ainda talvez não tinham se dado conta da nova realidade que vinha pela frente, né? Que era de elevação de taxa de juros, e hoje a gente está com uma taxa de juros de 15%, e eu não estou culpando a taxa de juros, né? A taxa de juros está alta na minha visão porque tem e teve inflação alta. A taxa de juros tem que diminuir a atividade econômica para que a inflação diminua e daí consegue baixar a taxa de juros também, né? Mas quando a taxa de juros está alta, o investidor acaba deixando os seus investimentos na grande maior parte das vezes, em renda fixa, enfim, mas ele deixa de investir em ativos de risco, que são empresas de tecnologia, né? Então, não só, né, a dificuldade de nós, como uma empresa privada, de levantar capital, empresas que já estavam na bolsa, se você olhar, né, o pico de liquidez no mundo lá em março, abril de 2021 e o valuation e múltiplo das empresas de tecnologia que são brasileiras, a própria Stone, que é pública, é só olhar, enfim, Magazine Luiza, Mercado Livre, Amazon, né? Todas na pandemia fizeram assim, voltaram em V, mas depois teve esse momento ali de 2021 que os juros começou a subir devido à pressão da inflação, essas empresas começaram a diminuir o seu market cap, seu valor de mercado, né? E para nós isso foi um recado, epa, né? Vai ser mais difícil, né? A gente acabou fazendo e buscando um negócio que a gente sempre fez, né? Empresas foram feitas para dar lucro. A gente sempre tinha feito isso antes da gente levantar o nosso primeiro cheque de 2017. A gente sabe fazer isso, né? Sempre pensando na inovação, o que a gente pode fazer de diferente, tal. Tem linhas de investimento
As empresas têm que ser boa, têm que parar de pé. E tem momentos e momentos, eu friso isso aqui. Né? A gente desligou, buscou eficiência e break-vamos, né? A gente atingiu o ponto de equilíbrio, né, das nossas contas lá, mês de aniversário da Delivery Munch em 2022, né? De lá para cá, Gui, passou a pandemia, né? Aquele boom da pandemia para delivery, né? 2022 até hoje, o que vem um pouco para frente? Temos pouco tempo, mas muitos episódios do nosso podcast aqui da Delivery Matina pra gente falar. Mas dá uma resumida aí desse final para nós. Legal, a pandemia foi uma loucura realmente de altos e baixos do negócio, a gente precisava realmente ajudar, então teve uma questão do crescimento também, teve essa mudança de mercado muito radical, a gente precisava equilibrar as contas e é muito diferente lá em 2016, quando a gente equilibrava para 2022 em proporções maiores, mas tivemos muita ajuda, seja dos investidores, seja da equipe interna para justamente colocar financeiramente, novamente no trilho, a empresa, no sentido de que não precisava e não era necessário mais capital externo para crescer. A gente conseguia também crescer com as próprias pernas, óbvio que numa taxa um pouco menor, mas sempre crescendo desde o dia 1. Então, 22, apesar disso, a gente cresceu, 23 crescemos, 24 crescemos. Então, nos últimos anos, a gente continuou com uma consistência de crescimento em taxas menores, mas sempre crescendo a nossa receita, crescendo o nosso resultado, continuando investindo nas franquias, nos restaurantes, em tecnologia. Então, a gente foi estruturando muito bem o negócio, pensando numa sustentabilidade de longo prazo, que era muito necessário, no momento que pandemia e pré-pandemia era muito focado em crescimento, muito focado em curto prazo, era focado em sobrevivência, as empresas tinham que sobreviver, né? As pessoas tinham que sobreviver, imagina se pessoas, empresas também tinham que sobreviver. E aí, nos últimos anos, a gente começou a pensar muito mais médio e longo prazo, no sentido de ações que davam uma sustentabilidade para nós como empresa, para as nossas franquias, para os nossos restaurantes. Então, a gente acabou pensando bem mais a médio e longo prazo. E agora a gente está numa etapa também de diversificação, no momento que a gente tem uma oportunidade, sim, de crescer, como a gente comenta, crescendo de uma maneira horizontal, ou seja, tem centenas, tem milhares de cidades no Brasil, principalmente no nosso foco de até 200 mil habitantes, onde são cidades muito carentes de tecnologia, de inovação, de acesso. Então a gente tem um espaço de crescimento horizontal, ou seja, levar a Delivery Munch no seu core, um negócio que é food delivery para outras cidades, mas também de maneira vertical, né? Quando eu comendo de maneira vertical, ajudar mais ainda os restaurantes e os usuários com novas verticais, né? E uma das verticais, além das já citadas pelo Pedro, que ele comentou, de restaurante, de conta digital, de farmácia e outros nichos, tem uma revolução, tem uma onda muito forte, um tsunami forte, que é a inteligência artificial, que foi que a gente lançou no início desse ano, a Eugenia. Né? Então, ele tem uma inteligência artificial, ele é um chatbot, ele é um site próprio para os lojistas também terem, em complemento ao marketplace, em complemento ao aplicativo, terem a sua inteligência artificial, poderem vender pelo seu próprio canal. Tudo conectado, recebendo pedido, tudo no único sistema que recebe os pedidos para o restaurante. Exatamente, tudo integrado ao próprio software de gestão que ele já tem, que é o Eugênio, que é o nosso software de gestão dos pedidos. Então, foi mais um dos lançamentos que a gente fez. Justamente a Eugenia, ela permite, não só nas nossas cidades, mas em diversas cidades do Brasil, possibilitar que o lojista tenha mais um canal de venda. Foi o que a pandemia também um pouco mostrou, que é legal, ok, ter o salão, mas e ele mal tinha o telefone na época, fazia teleentrega, mas ter o aplicativo, um aplicativo parceiro, ter o seu site próprio, vender também pelo WhatsApp. Então, é isso que a gente se propõe a ajudar. A ele ter canal da Delivery Munch via aplicativo, mas também o seu site próprio e também vender pelo WhatsApp, onde os usuários também estão. Então, é um pouco disso do que a gente está vendo, uma expansão regional que faz sentido, mas também nas cidades fazer um crescimento vertical, porque o Brasil ele é muito diverso, ele tem muitas cidades, então tem um potencial muito grande para Delivery Munch impactar ainda centenas, quiçá milhares de cidades do Brasil. Muito além da entrega, esse é o podcast da Delivery Munch. Nós estamos indo para a China daqui 10 dias. A gente vai comemorar o nosso aniversário de
14 anos da companhia lá na China, aonde players que operam nesse mercado para mais de 1 bilhão de pessoas estão vindo operar no Brasil. O que é isso, Pedro? Peraí, o que você está falando? Isso, né? Tem o Movimento 1 já lançou, a 99 através da Didi, que é uma empresa chinesa. A Meituan, que é o maior player de delivery do mundo, com a marca internacional deles, que é a Kita, tá vindo para o Brasil. Mas eu e o Guilherme, inclusive sabíamos disso antes do próprio mercado brasileiro anunciar, fomos convidados para ir para a China para comemorar o nosso aniversário, conhecendo também essas empresas que eu aqui mencionei. Então agora, mentira, vocês vão ter que assistir os próximos episódios do Muito Além da Entrega para vocês saberem mais o que vem pela frente e essa revolução de delivery que ainda está por acontecer. Tem muita coisa para contar, né, Gui? É isso aí. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro episódio, falando um pouquinho da história da Delivery Munch. A gente está super disponível aí também nas redes sociais para contar um pouquinho dessa história, onde a gente quer fornecer conhecimento, fornecer aprendizado para quem está nessa trajetória empreendedora também, se inspirar em alguns nossos erros e acertos, né, para cada vez mais o empreendedor brasileiro ter sucesso e aí melhorar o nosso Brasilzão aí. Tenho certeza que aqui uma empresa realmente brasileira, onde o valor adquirido pela empresa realmente fica no Brasil, né, controlada por brasileiros. Vocês vão escutar muita novidade sobre esse setor de food delivery. Tenho certeza que as centenas e milhares de restaurantes que operam no Brasil têm que escutar esse podcast aqui. É muito além da entrega. Um abraço para todo mundo. Falou, galera. Valeu.